E hoje vamos de clássico? Então vamos de clássico. E campeão ainda por cima, hein? Pessoal da Vila Vintém e adjacências vai amar. Vocês sabem do que eu tô falando? Mocidade Independente de Padre Miguel, 1996. E seu último título na era Renato Lage. A mão que faz a bomba, faz o samba e Deus faz gente bamba, a bomba que explode neste carnaval. Quem é? É a mocidade levantando seu astral. Solta a vinheta, Wilton. É já. Deus faz gente bamba, a bomba que explode neste carnaval. É a mocidade levantando o beicinho. Mocidade Independente de Padre Miguel, 1996. Criador e criatura. Sujeira da natureza, universo de vacinação. É uma amante da dança, é bailarina e esse é o terceiro ano que ela comanda a coreografia da comissão de frente. Alguma novidade, Cláudia? Bom, esse ano a comissão vem representando Frankenstein, com movimentos pesados, arrastados, e com o Dr. Frankenstein, representado pelo Dr. César Macedo, ator, que faz o seu gênio da escolinha. Mostra então só um pouquinho pra gente. Vamos lá, gente. A bomba que explode nesse carnaval é a mocidade levantando seu astral. Viajar, sou a mocidade, sou independente. E a mocidade teve como presidente o Jorge Pedro Rodrigues, carnavalesco, ele, Renato Lage, mestre de bateria o Coé, mestre em sala e porta-bandeira, Rogerinho e Lucinha, compositores Beto Correia, Dico da Viola, Jefinho e Joãozinho. Intérprete o Vander Pires, 4.000 componentes, 26 alas, 9 alegorias. Ela foi a grande campeã, cores verde e branco. E agora vamos todos dizer que se a mão faz a bomba, faz o samba e Deus faz gente bamba, como quem? Lupe Pietro. Bom, minha gente, o ano era 1996 e mais um carnaval com o grupo especial Inchado. Já havia acontecido isso em 95. 18 escolas disputariam o título de campeã carioca, sendo 9 em cada dia. No caso da mocidade, ela seria a penúltima a se apresentar no domingo de carnaval, que a princípio pegaria mais ali a parte da noite. Acontece que um problema na dispersão das alegorias das duas escolas anteriores, Portela e Viradouro, acabaram por atrasar e muito a entrada de Padre Miguel, que teve que iniciar o seu cortejo na avenida com o dia praticamente claro. Como a escola havia se preparado para desfilar com a luz artificial, com muitos efeitos especiais e bastante iluminação, o carnaval preparado pelo carnavalesco Renato Lage hipoteticamente poderia ficar prejudicado com a luz do sol. Aí já viu, né? Renato ficou puto. Dá uma olhada. Houve uma programação, de acordo com a organização da Liga, de a gente entrar entre 2h30 e 3 horas. Porra, eu tô entrando 5h15, pô, a gente gasta um dinheiro, para trabalhar de noite. Porque tem iluminação, tem iluminação, tem uma série de coisas. Efeitos especiais. É, porque onde tá a seriedade aí? A gente trabalha sério, a mocidade trabalhou sério para esse carnaval. Agora, o horário é um absurdo. Pode ser prejudicado se clarear? Prejudicado não sei, mas eu estava preparado para a noite, estava. É a mocidade levantando os seus trão, a mão que faz a bomba, faz do samba. E Deus faz gente bamba, a bomba que explode neste carnaval. É a mocidade levantando. Mas aí já não tinha mais jeito. O leite já estava derramado, então só restava a escola entrar na Sapucaí e fazer bonito para tentar levar o caneco para a Vila Vintém. E para isso, a escola resolveu apostar no enredo Criador e Criatura, que falava sobre as criações divinas e também das invenções de grandes artistas durante a história da humanidade. O tema foi assinado pelo carnavalesco Renato Lage, como vocês puderam comprovar aí dando entrevista, que completou
completava seu 7º ano vestindo o verde e branco da Mocidade. 7º ano seguido. Com ele, até aquele momento, a agremiação já havia conquistado 2 campeonatos, 90 e 91, um vice em 92, além de boas colocações em anos posteriores, ficando fora do desfile das campeãs apenas em 1994, quando se posicionou em 8º lugar, que inclusive se perpetuou como o pior resultado do Renato na Mocidade até seu último desfile dentro da agremiação, em 2002. A gente não sabe o que tem nessa apoteose, tem nessa amor, não tô bom dia, ligado para isso da folia, a mão que faz a bomba, faz o samba, e Deus, faz gente bamba, a bomba que explode neste carnaval, é mocidade levantando os seus trão, a mão que faz a bomba, faz o samba, e Deus, faz gente bamba, a bomba que explode neste carnaval, é mocidade levantando, homem cheio de amor, o Criador, lindo sua divina solidão, e fez surgir a natureza, o universo de fascinação. E lá vem a Mocidade explodindo a sua bomba carnavalesca. No bom sentido, é claro. Aliás, um foguetório dos mais poderosos anunciando a entrada da escola ali na concentração, hein? Mocidade não tava pra brincadeira, não. No primeiro terço do desfile, a gente já percebe o habitual estilo high-tech que o Renato Lage costumava imprimir na maioria de suas criações para a Mocidade. Muita lâmpada, muita fumaça, muito efeito, muito neon, ainda que um pouco prejudicado pela luz do dia. Mas mesmo assim, os componentes não estavam nem aí. Pisando forte na avenida e começando a construir uma bela de uma apresentação para a escola da Vila Vintém. Amor, não tô bom dia, briga no paraíso da folia, a mão que faz amor, faz o samba, Deus, faz gente bamba, a bomba que explode nesse carnaval, é mocidade levantando seu céu, a mão que faz amor, faz o samba, Deus, faz gente bamba, a bomba que explode nesse carnaval, é mocidade levantando. Bom, a escola abre com uma comissão de frente que para mim é espetacular. Não só para mim, para outras pessoas também, tenho certeza. Ela dialoga perfeitamente com o enredo e resume bem a proposta dele. Os componentes, eles estão fantasiados de Frankenstein e com movimentos que nos remete de cara ao personagem. Aliás, diga-se de passagem, muito bem fantasiados, né não? Tinha tudo para ser uma indumentária trambolhosa, mas não é. Renato conseguiu colocar os Frankensteins de forma elegante, sem perder a essência deles. Olha pra mim, diga quem sou, eu sou espelho, sou o próprio criador. Vai. Olha pra mim, diga quem sou, eu sou espelho, sou o próprio criador, lá, lá, lá. A coreografia eu acho de uma criatividade sem fim. A Cláudia Ribeiro, que era a coreógrafa, estava inspirada. E olha esse momento em que um deles vai ali pra frente e apresenta a comissão para os jurados. Um costeiro de plumas verdes muito bonito, a roupa com detalhes em preto, roxo, muito inteligente na mistura das cores, dos tecidos também utilizados. Além disso, eles vêm acompanhados de seu criador, interpretado pelo ator César Azevedo,
que fazia o professor Eugênio da escolinha do professor Raimundo. Lembram? Enfim, é o próprio criador acompanhando as suas criaturas. Melhor leitura de enredo que essa, impossível. A título de curiosidade, as máscaras dos Frankensteins foram diretamente importadas dos Estados Unidos, tá, meu bem? Feitas nos estúdios da Universal Pictures. Fina, mocidade. Bom, uma bela de uma nota 10 no meio da cara. Isso sim, impossível não se sentir seduzido. Impossível. Aliás, essa é uma das melhores comissões de 96, viu? O estandarte de ouro ficou com o Salgueiro, para quem viu o desfile na época, com aquela comissão de frente de pierrots brancos belíssimos. Mas os Frankensteins da mocidade, se tivessem levado esse estandarte, seria bem justo também. Palmas. E com gritinhos. Em seguida vem o Abre Alas, que nada mais é do que a representação carnavalesca do surgimento do mundo. O nome dele é E Se Fez o Mundo. Um carro muito bem planejado, com uma estrutura toda metálica, como se fossem andaimes, para dar aquela sensação de construção mesmo, sabe? Ali em cima temos duas mãos brancas, simbolizando as mãos de Deus, o Criador, modelando o universo, que é esse globo terrestre no centro da alegoria. As composições em branco são os operários celestes e também temos várias esculturas de planetas menores do que a central em volta do carro, também muito bem feito. É bonito, é bem pensado e não tenho que não entender. Enredo claríssimo no Abre Alas. Fora a saudosa Marlene Paiva como destaque central com essa fantasia de rara beleza, representando a divina criação. Um luxo só, em branco e azul. A única coisa é que toda a iluminação do carro, como eu já disse, ficou meio prejudicada sem os holofotes da noite, né? O impacto poderia ser maior. Você não percebe muito bem ali as lampadinhas piscando, o neon ali nas mãos de cima. Mas enfim, mesmo assim, é um belo de um Abre Alas. Muito bom. Aí começa a viagem imaginada pelo carnavalesco sobre as origens do mundo. Primeiro era só trevas, com essa ala toda negra, a ala da noite. Depois, para dar um contraste com o preto, vem o surgimento da luz, com a ala o dia, uma ala toda branca. Atrás, a ala da fauna, com a fantasia relva e terra. Aliás, eu gosto bastante. Essa cabeça de primata, toda emplumada em tons de laranja, me seduzem. E a criação do mar, com os monstros marinhos, em azul, também muito boa. Aliás, nos figurinos desse desfile, o Renato une muito bem a originalidade com o luxo, com fantasias de concepção inteligente, ainda que com alguns exageros em costeiros e ombretes, mas de excelente acabamento e de fácil leitura. Agora, esse segundo carro eu acho nababesco. São os elementos da natureza. Não tenho que não entender também. São os animais e os vegetais criados por Deus. Olha o esmero dessa alegoria, minha gente. A perfeição no rosto dos animais. Bem real, muito bonito. Tem onça, tem arara, tem coelho, tem boi, tem tucano. Uma sucessão de bichos bem feitos e com muita representatividade plástica. Ai, ai, ai. E as folhagens?
As flores, que também são impecáveis. Nossa, as flores são copos de leite? Acho que são. São muito realistas, muito bem pintadas. Também temos destaques que compõem muito bem com o carro. Fora o aquário real colocado no centro dela, né? Feito com placas de acrílico todo em azul, que custou o olho da cara da mocidade. Mas a escola tava podendo, né? Então, quem liga, não é mesmo? O senão fica por conta do efeito da água dentro do carro, que com o dia não dava para enxergar muito. Mas é apenas um detalhe, tá? Não atrapalha de maneira nenhuma a formosura desse carro alegórico. Pleníssimo ele. Aí mais algumas alas sobre a natureza, o mar. Até chegarmos no setor da criação do homem. E aí aparece um dos carros que mais chamou a atenção no desfile. A alegoria à sexta criação, também conhecida como alegoria de Adão e Eva. Aqui o Renato usa o mito sobre a criação do homem, usando as figuras de Adão e Eva e o pecado original da maçã, oferecida a Eva pela maligna serpente. Um colírio de carro alegórico, vocês não acham, não? A escultura da grande cobra é incrível, impactante, muito bem confeccionada. Agora, olha o detalhe da grande maçã central ali embaixo. O detalhismo dessa maçã. Esse detalhismo é tão grande que as sementes dentro dela foram pintadas. A mordida no formato perfeito, a pintura do vermelho com alguns toques alaranjados, dando o aspecto real de uma maçã mesmo. Você olha, dá vontade de comer, não dá? De tão suculenta que ficou. Ai, 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 um esmero isso, viu? As maçãs dos queijos também não ficam atrás, viu? Impecáveis. Também temos que falar ali de Fátima Tenório, toda sacolejante, ali em cima como destaque principal. Tenho que ressaltar também as composições com vários homens e mulheres e seus corpos esbeltos. E o casal principal representando o Adão e a Eva. O ator e capoeirista Beto Simas, lá em casa, viu? E a modelo Luísa Ambiel no auge do sucesso como a garota da banheira do Gugu. Alegoria maravilhosa. Nossa, mas a bateria tava botando pra fuder, hein? Com umas paradinhas que eu vou te contar. Mestre André tava feliz no andar de cima, viu? Nervosa. E o desfile da mocidade é um desfile muito coeso, sem buracos, com uma fluência de ritmo muito boa e os componentes muito animados, cantando bastante o samba. Só acho que o público poderia ter se jogado mais no desfile da escola. Faltou uma maior vibração das arquibancadas, eu acho. Logo atrás do carro da serpente vem a ala de baianas. As baianas que representam o movimento dos astros pelo universo.
Uma fantasia meio futurista, meio tradicional, mas bonita, bonita. Renato conseguiu fundir esses dois estilos nessa fantasia com muita felicidade, eu acho. Figurino branco com tons de azul no pano da costa. Tem um verdinho também bem pincelado. Aliás, o pano da costa vem com o planeta e algumas estrelas bordadas nele. Uma bela cabeça, elas vêm girando bem, enfim. Renato fazendo jus ao seu histórico de caprichar na indumentária das velhas senhoras. Um mimo. O editor tá falando uma coisa aqui pra mim que faz muito sentido, que eu não tinha me atinado. Ele acha a ala das baianas muito bonita, tal, mas que elas deveriam vir atrás do abre-alas, já que elas representam o universo. Combinaria muito mais. É verdade. Elas têm ali uma linha plástica parecida com o abre-alas. Ele tem toda a razão. O enredo agora transita para o período da Renascença e a escola começa a retratar as criações feitas pelo homem, pela criatura, passando ali pela ala do Leonardo da Vinci, que é uma ala que eu gosto muito, muito bonita, sem costeiro, leve, em verde cítrico e preto, muito boa. Até chegarmos no carro A Viagem da Genialidade. A alegoria faz referência a algumas invenções importantes da humanidade, representadas ali na figura do físico alemão Albert Einstein. Uma escultura muito da bem feita dele, viu? Detalhe pro óculos ali piscando em neon, muito legal. Também temos a presença da artista plástica Cristine Coutinho pintando um singelo quadro, mas na parte de baixo ali, uma alegoria com uma estrutura vazada, assim como o abre-alas, mas com uma outra proposta, claro. Boas composições, um belo destaque em branco ali em cima. Bem feito, tal, dentro do enredo, mas dos que passaram é o que menos me chama a atenção. Na sequência, temos o primeiro casal de mestre sala e porta-bandeira, Lucinha Nobre e Rogerinho. Ela, em seu 4º ano como primeira porta-bandeira da mocidade, já estava se tornando uma veterana, e ele no 2º ano. A fantasia deles é um tributo a um dos ex-presidentes da escola, o Olímpio Correia, que havia falecido há pouco tempo. Uma espécie de homenagem, né? Uma fantasia bem tradicional de casal, viu? Adoro fantasias bem tradicionais, amo. Essa é toda em branco, com detalhes em verde. As cores da escola, né? Verde e branco. A saia dela com 3 camadas pomposas de plumas, assim como o costeiro, tanto dela como dele. Todos os dois emplumados. Carregaram muito bem o estandarte no desfile, viu? Com muito profissionalismo e elegância. Tanto que eles gabaritaram na apuração. Belo casal. E vem surgindo a bateria, comandada pelo saudoso mestre Coé, talentosíssimo. Bateria não existe mais quente da mocidade, que nesse ano de 96 estava fazendo jus ao nome, viu? Que cadência precisa, meticulosa, bem swingada, as características bem latentes. Agora, já o figurino não faz muito meu feitio como fantasia. Essa coisa meio jaspion, sabe?
No entanto, eles entram perfeitamente na proposta do enredo. Eles são os Robocops, que, segundo o tema, é a união do homem com a cibernética ajudando em suas criações. Como eu disse, eu não gosto muito como fantasia, mas há de se falar que elas são muito bem feitas e bem acabadas. Poderia ser bem pior. Ah, e detalhe para os instrumentos dos ritmistas, todos eles com uma ilustração representando o universo. É um requinte ou não é? Acho bem digno. Gênios, artistas inventores, fazem um mundo diferente, mexem com a vida da gente, dando asas à imaginação. Várias paradinhas, muito bem conduzidas, diga-se de passagem, pelo mestre e seus ritmistas, dando aquele molho ainda mais suculento para essa bateria. Se liga só, olha. Delícias! Amo paradinhas bem feitas e bem tocadas, e essas da mocidade, principalmente na década de 90, eram. E o samba enredo? O samba enredo funcionou muito bem no desfile, obrigado. Aliás, eu acho a cara da mocidade essa obra. Mas há de se falar que no período pré-carnavalesco, ele não era apontado como um dos melhores da safra de 96, não. Mas também não ficava entre os piores. Pro meu gosto pessoal, é um bom samba. Não chega ao nível de obras avassaladoras que a mocidade já havia apresentado em alguns anos anteriores, como, por exemplo, Vira Virou de 90, Chuê Chuá de 91, O Sonhar Não Custa Nada de 92, mas ele serviu bem ao desfile, como eu disse. Ele tem uma letra competente, muito bem conduzido pelo Vander Pires, aliás, 3º ano dele como intérprete oficial, e cumpriu bem o seu papel com louvores para a parte musical da mocidade. Vocês não acham, não? Chegamos agora ao carro A Criação de Laboratório. É a representação da engenharia genética humana, mostrando o método criado pelo homem para criar vidas fora do útero da mãe. Os chamados bebês de proveta, né? Uma alegoria com a predominância do branco, como se fosse um grande laboratório mesmo, essa era a ideia. 4 esculturas de fetos dentro de grandes tubos de ensaios transparentes. Me lembra um pouco aquele carro do Planeta Água da mocidade de 91, que também tinha um bebê ali dentro. Algumas garrafas PET com líquidos coloridos também usadas na decoração. Temos a destaque Marinha, muito elegante com sua fantasia engenharia genética. Temos também luzes ali esverdeadas, mas que infelizmente não dão o impacto necessário por causa da luz do dia, como já falei aqui 500 mil vezes. Mas é um bom carro e que contribui de forma muito competente para o entendimento e para a clareza do enredo. E a mocidade vai seguindo seu cortejo com várias alas em tons de branco e prata, como são as alas Tempos Modernos e do Aço. É o enredo continuando a mostrar as criações importantes da humanidade.
Olha, já o carro Criatura versus Máquina, que representa o risco do homem de ser engolido pelas suas próprias criações, as máquinas, como obra alegórica não me apetece muito não, viu? Eu tenho um problema com engrenagem, acho pouco carnavalizável, sabe? O bom é que elas são bem acabadas. Aliás, como todo desfile, né? Nada despencando. O melhor dele pra mim é a destaque, a Eunícia, que vem trajada de revolução industrial em amarelo e branco. E segue o baile. Seguem-se alas muito criativas, como a ala do Átomo, a ala Hiroshima Nunca Mais, que eu gosto bastante, inclusive, com esse macacão preto em forma de esqueleto. Poderia ser uma bosta, mas não foi não. Muito bem feito, muito bem recortado. Não sei se esse esqueleto é pintado ou bordado. Muito bonito. A ala Astronauta Apollo 11, bem futurista. Essa ala que já nos conduz para a próxima alegoria. Alegoria Ciência Aeroespacial. É a conquista do espaço pelo homem. Num carro que lembra, em alguns aspectos, o abre-alas, inclusive. Não lembra, não? Eu acho que lembra. Ele possui as esculturas de 2 astronautas, um que veio no alto se movimentando e outro mais abaixo, representando o astronauta norte-americano Neil Armstrong, que fincou a bandeira dos Estados Unidos ao pisar na Lua no ano de 1969. Ali no caso, eles trocaram pela bandeira da mocidade. Nada mais do que pertinente, não é mesmo? Enfim, vários planetas, algumas lampadinhas piscando na parte traseira, fumaça e a elegância de Vera Benévolo como a cosmonauta, toda de azul, a destaque principal. Alegoria bem pensada, bem maquinada, gosto muito. Mocidade indo para a reta final e a essa altura já se consolidando como uma das melhores, se não a melhor escola que havia passado no domingo de carnaval. Penúltimo carro, que é o carro da robótica. Olha, se todos os carnavalescos que colocassem essa coisa de tecnologia, computador, cibernética em seus desfiles ficasse tão bom quanto aqui na Mocidade de 96, não teríamos coisas estrambólicas como a gente vê vez ou outra por aí, viu? Aqui foi usado com muita perfeição e contribuindo para a estética da alegoria. Esculturas de grandes robôs impecavelmente delineadas, bem pintadas. As composições não agridem. O computador que vem ao centro com várias luzes de neon bem confeccionado. E olha que são elementos geométricos de difícil carnavalização, hein? Mas aqui tudo funcionou com harmonia. Alegoria irrepreensível. Adoro. Isso tudo é muito a cara da mocidade independente na década de 90. Chegamos ao setor final do desfile, que é inspirado nos 4 cavaleiros do Apocalipse, com alas de diferentes cores. A branca, representando o cavaleiro da vitória, a amarela, o da morte, a vermelha, o cavaleiro da guerra, e a última ala, a preta, representando a justiça. Aliás, alas incrivelmente bem feitas e de muito bom gosto. Curioso é que apenas a primeira e a última ala do desfile são negras. Interessante isso, né?
E também para essas alas finais, o Renato quebra aquela sucessão de tons brancos que ele vinha trazendo ali no terço final da escola, com as últimas alas em tons mais fortes, para dar aquele contraste, para não cansar os olhos, entende? Inteligência isso. E a escola termina com o carro O Apocalipse Fica para Depois. A alegoria traz bombas de flores para substituir as bombas verdadeiras criadas pelo homem, sugerindo que ele use a sua criatividade não para criar a destruição, mas sim a paz. Bonita mensagem, não? Mas o que não é muito bonito é o carro em si. Preciso dizer, acho muito simples em termos de decoração, vocês não acham não? É um grande cogumelo branco rodeado pelo neon, muita fumaça, umas flores colhadas, os 2 mísseis ali na frente, ingênuos, as composições e o destaque, que é o Paulo Santi representando a paz. Como mensagem acho ótimo, perfeito, mas como última alegoria, como plástica, faltou aquele impacto final, faltou aquele carro apoteótico, sabe? Faltou uma ideia melhor para fechar em termos alegóricos. Mas isso não degrine o desfile da mocidade, não. Em hipótese nenhuma, é apenas o último carro. Olha pra mim, diga quem sou. Eu sou espelho, sou o próprio Criador. Olha pra mim, diga quem sou. Eu sou espelho, sou o próprio Criador. Lá, lá, lá. Bom, a escola encerra sua apresentação já na manhã de segunda-feira, sendo considerada a melhor que havia passado pela avenida até então. A plástica praticamente impecável, alegorias muito bonitas, tirando um senão ou outro, ainda que os efeitos de iluminação não tenham funcionado como planejado, mas no conjunto se apresentaram muito bem. Figurinos criativos e de belo efeito, o verde e branco foi muito bem mesclado com outras cores, trazendo um colorido diferenciado, bateria impecável com paradinhas dançantes e delícias, samba bem cantado, evolução e harmonia coesa, com fluência, componentes vibrantes, cantando bastante o samba, enredo interessantíssimo, muito bem desenvolvido e dentro das características contemporâneas da escola, ou seja, desfile excelente e que credenciava a Mocidade Independente de Padre Miguel a disputar o título do ano com muita dignidade. Só que era apenas a primeira noite de desfiles. Haviam outras agremiações que ainda desfilariam e, dentre elas, a escola a ser batida naquela ocasião. A Imperatriz Leopoldinense, que vinha de um bicampeonato, favoritíssima para o tri e que acabou se apresentando tão bem quanto a Mocidade, com um desfile bem tradicional e requintado, bem aos moldes da Rosa Magalhães daquela década de 90. Outras escolas também haviam se apresentado bem, mas não a ponto de concorrer diretamente ao campeonato, como a Imperatriz, a melhor de segunda-feira, e a Mocidade, a melhor de domingo. O grande duelo em verde e branco de 1996 estava na mesa. Apuração com 10 quesitos, 5 jurados para cada um deles, e a maior e a menor nota sendo descartadas, Mocidade e Imperatriz saíram empatadas em primeiro lugar na arrancada pela vitória. Mas isso acabou durando pouco tempo, porque foi no quesito evolução que as coisas acabaram se definindo. A Imperatriz levou um 8,5 no meio da cara,
mas acabou sendo descartado. Só que um 9,5 no mesmo quesito evolução fez a escola sair da liderança. E a mocidade, que havia gabaritado no quesito, ficou isolada na frente. É bem verdade que a escola de Padre Miguel também levou alguns 9,5 durante seu percurso na disputa, nos quesitos bateria, comissão de frente, fantasias, harmonia e samba enredo. Mas como vocês puderam comprovar aí, nenhum desses 9,5 foi no mesmo quesito, o que ao final acabou garantindo sua permanência na liderança e o 5º campeonato da história da Mocidade Independente de Padre Miguel, que totalizou 300 pontos, desbancando o favoritismo da Verde Branco de Ramos. Com isso, a Imperatriz Leopoldinense ficou com o 2º lugar, vice-campeã, 299,5 pontos, e completando as 6 primeiras colocadas, em terceiro Beija-Flor com 299, quarto Mangueira com 297,5, quinto Salgueiro com 297,5 também, no desempate ali a Mangueira ficou em quarto, e em sexto lugar o Império Serrano com 294. Quero deixar registrado que esse terceiro lugar da Beija-Flor não é um terceiro lugar nem aqui, nem em lugar nenhum. Que esse desfile da Aurora do Povo Brasileiro tem problemas e muito graves. Tive que abrir essa aspa. Quero deixar aqui registrado também que, para mim, um gosto pessoal, ok? A Imperatriz Leopoldinense foi um pouco melhor, apesar do pequeno problema de evolução que ela teve. Se tivesse vencido, eu acharia ótimo. Mas isso não quer dizer que o título não ficou em boas mãos. Muito pelo contrário. Até porque a Mocidade era a única mesmo a bater de frente com o poderio da Imperatriz no ano. E a escola fez um excelente desfile, como eu já falei agora há pouco. Então, sem ranços da opinião alheia, ok? Quero dizer também que, a título de curiosidade, após 9 anos, com a vitória da Mangueira em 87, o caneco vinha para as mãos de uma escola que desfilou no domingo. E como a gente sabe que é difícil isso acontecer, a Mocidade merece o quê? Palmas. Muitas palmas. E com gritinhos. Belo momento de Padre Miguel. Olha, eu quero fazer uma retificação aqui, é que eu me enganei agora há pouco, viu? Não foi a Mocidade que quebrou esse jejum com títulos do domingo, tá? Foi a Imperatriz Leopoldinense 2 anos antes, em 94, com Catarina de Médicis, na corte dos Tupinambôs e Tabajeiros. Então, apaguem essa informação. Mas não apaguem as palmas e os gritinhos, porque a Mocidade de 96 continua merecendo. Eu vou ficando por aqui, meu povo. Um grande beijo. Fui. Até a próxima. E o povo vai junto, vai atrás. Final apoteótico do desfile da Mocidade Independente de Padre Miguel. Mocidade Independente de Padre Miguel, 10. É campeã Mocidade. Não tem mais jeito. Da Ponte, olha a explosão na quadra. Meio. Criador e criatura. Paulinho do Ouro, vibrando. Diretor de carnaval.
Mocidade Independente de Padre Miguel consegue o seu 5º título. A cantora Elza Soares volta com o pé quente, afinal uma cidade campeoníssima em 96. E ela tem uma relação muito forte com a escola, já que a Elza nasceu em Padre Miguel e conheceu o próprio Padre Miguel, não foi isso, Elza? É verdade, eu nasci na Moça Bonita, que virou Padre Miguel por causa do velhinho padre. E eu dei meu sangue nessa escola. Elza, mestre André. Então hoje eu me sinto, salve a mocidade, salve a mocidade, salve a mocidade.